Hoje eu vou te falar sobre 3 estratégias para você não ser mais humilhada pelo seu marido. Se você já foi humilhada pelo seu marido, se você já se sentiu assim, se sentiu rebaixada por ele, se mesmo sendo maltratada, você ainda ficou mendigando o amor do seu marido, querendo aquele pouquinho que ele tinha para te oferecer, eu quero te dizer que hoje eu vou te ensinar 3 estratégias para você não passar mais por isso, para você não se sentir mais humilhada aí pelo seu marido. Então fica até o final que a gente vai conversar sobre isso, tudo bem? Eu sou Carol Flaviano, esse é o programa O Amor Está no Lar e aqui eu ensino mulheres como recuperar o seu casamento, mesmo que esteja à beira do divórcio. E hoje, então, pra gente começar a falar sobre esse tema, sobre humilhação, e pra eu te ensinar essas estratégias, eu preciso te dizer o que é ser humilhada pelo seu marido e o que é agir estrategicamente. Primeiro eu quero falar pra vocês sobre o que é esse sentimento aí, o que é ser humilhada. Ser humilhada pelo marido é um sentimento de se sentir rebaixada, de se sentir envergonhada por algo que ele tenha feito ou tenha falado para você. Então, isso é se sentir humilhada pelo seu marido, certo? Então, por exemplo, quando a gente pensa em valores, ser humilhada é quando você passa por cima dos seus valores para fazer algo que ele quer que você faça. Por exemplo, se você tem o sonho de começar a trabalhar num projeto novo, é o seu sonho. Você quer fazer, você estudou, você tem vontade de fazer isso. E de repente o seu marido vira para você e fala: "Não, você não vai fazer isso. Eu não quero que você faça." Sem mais explicações, sabe? Sem um porquê, sem uma razão. Apenas porque ele não quer que você trabalhe. E isso é se sentir humilhada. E isso é ser humilhada pelo seu marido. Quando você passa por cima de algo que você quer, de algo que você acredita, para fazer as vontades dele. E isso sim é ser humilhada pelo seu marido. Além disso, o que é ser humilhada pelo marido? É quando você aceita coisas que ele faz que na verdade ele não deveria fazer. É quando você aceita que o seu marido ele tem algumas atitudes que para você sabe que é errado, as pessoas ao seu redor sabem que é errado, mas é como se você não tivesse voz no seu casamento. Por exemplo, se o seu marido ele sai à noite para beber, sai para beber, não dá satisfação, chega em casa bêbado, chega a hora que quer, um marido que faz isso e a esposa que não faz nada para resolver, e o nada que eu digo não é brigar, porque brigar, discutir, isso não resolve problema. Mas eu digo de não fazer nada no sentido de aceitar, no sentido de não buscar ajuda. Isso é ser humilhada também. Isso é uma maneira de você realmente ser humilhada. Então, se esse tipo de humilhação ele acontece no seu casamento, sim, isso realmente é ser humilhada. Quando você não expõe o seu ponto de vista, quando você não se dá voz no seu casamento, você é humilhada sim. Tá? E outro problema também é quando você acaba se expondo a certas vergonhas aí, a certas humilhações pelo seu marido, por amar demais o seu marido. Por exemplo, se você descobriu que o seu marido ele teve uma relação extraconjugal, na verdade o seu problema é com o seu marido, certo? Não é com a mulher. A mulher foi uma peça do que aconteceu. E muitas mulheres acabam se humilhando, se rebaixando e passando vergonha, indo discutir com essa mulher. Sendo que o problema tá em casa. Sendo que o problema não tá onde ela foi buscar. E aí eu já ouvi inúmeros relatos de mulheres falando que aí eu fui e eu conversei com ela, com a mulher, com a amante, né? Aí eu fui e conversei com a tia dela. Falei pra tia dela falar pra mulher não ficar mais com meu marido. Gente, isso é uma vergonha para uma mulher. É se rebaixar, é se humilhar. Então é um jeito errado. Você ir atrás da mulher. Quem que é seu marido?
Seu marido não é ele, então é com ele que você tem que resolver. Então isso sim é ser humilhada. Agora, tem coisas que você não faz e que você acha que é humilhação, mas na verdade não é. Na verdade, o que você acaba achando que é humilhação, muitas vezes é essa ação estratégica, é esse agir estrategicamente. Por exemplo, se eu falo pra você, numa briga, expor seus erros. Muitas mulheres vão falar, Carol, mas se numa briga eu sei que eu tô certa, eu começo expondo meus erros, eu tô me humilhando. E não é se humilhar. Isso é agir estrategicamente. Por quê? Porque quando uma mulher e um homem, eles estão discutindo por alguma coisa, o fato de você expor primeiro os seus erros faz com que o seu marido abaixe a guarda. Ele não vai ficar reagindo. Então, uma mulher, ela começa a conversar ali com o marido. E o marido ali, ela falando os pontos de vista dela, o marido falando os pontos de vista dele, a mulher acusando, o marido tentando se defender, o marido se acusando e a mulher tentando se defender. Quando fica o tempo todo aí nessa discussão, nesse disco riscado que nada se resolve, se a mulher abaixa a guarda, o homem recua. Isso é inevitável. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra você. Você brigou com a sua sogra. Tem vários relatos, né, de problemas com sogra, que a sogra não te quer bem, assim, a sogra quer te ver longe do seu marido, tenta afastar o seu marido a todo custo de você. Já ouvi até casos de sogra que já tentou, sabe, até arrumar outras mulheres pro marido. Então, assim, realmente é algo que ofende a mulher, né, ofende a esposa. E aí, suponhamos que você xingou ali a sogra. Xinguei minha sogra, e aí vai discutir com o marido, né? O marido vai tirar satisfação com você. Não, porque você brigou com a minha mãe, você não podia ter feito isso, por que você brigou com ela? E aí você fala, não, mas foi ela que começou. E você continua tentando se defender. E aí, enquanto você continuar tentando se defender, o seu marido ele vai tentar te mostrar que você tá errada. Ele vai tentar te mostrar que você não deveria ter feito o que você fez. Agora, se você recua, se você fala, olha, tudo bem, ela me ofendeu, mas realmente eu errei de ter xingado ela. Ele não tem mais como reagir. Ele não tem mais como retrucar. Ele baixa a guarda, ele recua. É isso que você faz quando você expõe os seus erros. Você faz a outra pessoa abaixar a guarda. E aí, quando você faz isso, aí sim você abre espaço para um diálogo. Aí sim você abre espaço para poder mostrar o que você está querendo fazer ele enxergar. Enquanto você não assume, enquanto você não dá esse primeiro passo, vocês vão ficar parecendo ali dois discos riscados, sabe? Um acusando, outro defendendo. Aí um se defendendo e o outro acusando. É o tempo todo assim, entende? Então, quando você faz isso, você consegue aí sim fazer com que o seu marido recue. E muitas vezes, em muitos casos, até assumindo os próprios erros. Entende? E aí você pode falar assim pra mim, ah, Carol, mas isso não vai resolver no meu casamento. Meu marido, ele não é assim. Ele não vai recuar. Ele vai continuar. Ele não vai baixar a guarda. E aí, eu te peço pra imaginar. Imagina só um filho seu que foi brincar com um amiguinho. Foram os dois lá, melhores amiguinhos lá brincar. E aí, daqui a pouco vem os dois, o amiguinho com a mãe e o amiguinho chorando. E aí, a mãe falando pra você, olha, seu filho bateu no meu filho, né? Ele não fez nada, e aí ele foi lá e bateu. E aí, o que você vai querer fazer? Você vai tirar satisfação do seu filho, né? Como que você vai sair batendo nas crianças assim? E aí, você vai e fala, filho, você não pode bater nas crianças, você não pode fazer isso. E aí, imagina seu filho te falando assim, mãe, mas foi ele que não sei o que, ele que começou, ele mereceu, porque isso, porque aquilo. O que você vai fazer? Você vai continuar até ele entender, né? Você vai falar, filho, mas não pode bater nas crianças, quantas vezes eu já te falei. E aí ele vai continuar, mãe, mas foi ele, não fui eu, que não sei o que, ele começou, ele mereceu. Enquanto ele não assumir os erros dele, você vai continuar tentando botar na cabeça dele que ele tá errado. Agora,
Se o seu filho viesse pra vocês, você falasse, filho, não podia ter feito isso, não era pra fazer assim, e ele falasse assim, é verdade, mamãe, eu não podia ter batido nele. Na hora você muda. Na hora você toma outra atitude. Entende? Então, isso que eu quero mostrar pra você. Quando você expõe seu erro, você consegue sim baixar a guarda do seu marido. E isso vai te ajudar a recuperar o seu casamento. Essa é uma das estratégias aí pra você conseguir recuperar o seu casamento. Outra estratégia aqui também, muito importante pra você aplicar aí na sua casa, é não revidar ofensas, principalmente as ofensas públicas. E aí você fala assim, Carol, agora não tem como. O cara me humilhou publicamente e eu não vou revidar? E com certeza eu vou estar me humilhando. E não, quando você não revida, quando você não paga com a mesma moeda, você tá agindo estrategicamente. Por quê? Porque quando a mulher, ela não revida, ela consegue guardar aquela raiva que ela tá, que na hora ela ia fazer besteira, ela consegue preparar um plano para resolver esse problema. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês estão ali num jantar em família, na mesa, e aí o seu marido te chama de gorda. Por exemplo, né? Que mulher que gosta de ser chamada de gorda, né? E aí, se você faz isso de deixar pra depois, primeiro, que se você falasse ali na hora, você ia falar, ia começar aquela troca de acusações e o assunto ia morrer ali. Depois, no máximo que poderia acontecer era você chegar pro seu marido e falar, viu, não gostei do que você falou, tal. Mas ali na hora você ia acabar revidando. Agora, quando você não revida, quando você não paga com a mesma moeda e você guarda, você não age na raiva, você consegue guardar o tempo certo para conseguir bolar um plano e aí sim conseguir resolver o problema. Porque se o seu marido faz isso com você, ninguém gosta, concorda? Ninguém gosta de ser chamada de gorda, ninguém gosta de ser ofendida e principalmente publicamente. Então, quando você não revida na hora e você cria um plano para poder resolver isso depois, mas resolver de fato, né? Não só falar, não gostei, pronto, mas criar um plano para realmente isso nunca mais acontecer, isso é agir estrategicamente. Certo? Quando você faz isso, quando você consegue deixar para depois, você consegue, na verdade, 3 coisas aí, 3 vantagens que essa ação estratégica vai te trazer. Primeiro, o seu marido vai ficar extremamente constrangido. Por quê? Porque ele vai te ofender, você não vai revidar, vai estar todo mundo olhando e vai falar, nossa, que chato. Tipo, fica feio pra ele, entende? Fica feio pra ele se você não entra nessa brincadeira. Porque, na verdade, você entra na brincadeira só pra não ficar um clima chato. Mas é bom que fique um clima chato, porque quem vai ficar sem graça é ele. Isso aí é um dos pontos positivos de você conseguir guardar esse momento pra resolver depois, entendeu? Pra você não revidar na hora. Além desse motivo, além dessa vantagem que você ganha, você tem essa vantagem de não agir na hora da raiva. Porque quando você não age, quando você age na hora da raiva, você acaba perdendo ali sabe, as palavras, você começa falando e perdendo a razão na hora, pode até causar uma briga ali publicamente, todo mundo prestar atenção. Porque, gente, querendo ou não, esse tipo de conversa, por mais que esteja em tom de brincadeira, é muito sem graça. É muito sem graça. Todo mundo repara. Não tem como falar, mas no meu casamento é diferente. A gente brinca assim, assado, gente. Tem coisa que se no fundo você não gosta, por que você, né? Por que você tolera? Então, quando você não revida e quando você traz esse assunto para resolver de fato, mas é resolver para nunca mais acontecer. Quando você faz isso, aí sim você consegue mais uma ação estratégica para conseguir recuperar o seu casamento. E até no Elo no Lar, que é o meu treinamento de relacionamento,
A gente faz muito isso. Se elas estão, eu faço um acompanhamento com elas e que às vezes elas estão aí num momento que elas tiveram essa questão e a gente cria justamente esse plano, a gente desenvolve esse diálogo, essa comunicação para depois, para poder resolver o assunto. Quando a gente faz isso e a gente desenvolve esse plano, essa estratégia para poder entrar num acordo depois, é muito melhor. Porque a gente não consegue resolver esse tipo de problema ali na frente de todo mundo, certo? Não tem como. A gente não consegue fazer isso. Então, o fato de você conseguir deixar isso para depois, e ainda mais se você fizer esse silêncio aí na hora, seu marido ele vai chegar em casa e falar, putz, lá vem, agora eu vou tomar. E não é, ele não vai tomar. Na verdade, você vai agir com sabedoria e vai conseguir que ele nunca mais faça isso, nunca mais ele te humilhe publicamente, certo? Outra coisa também que muitas mulheres acham que é se humilhar, mas na verdade não é. É agir estrategicamente, que é servir o marido. E aí você fala, ah, tá, Carol, mas agora eu tenho que ficar servindo o bonzinho, servindo o mimadinho. Não, não é isso. Sabe o que acontece no cérebro do homem? É algo que acontece que é instintivo, né? E quando eu digo instintivo... Deixa eu levantar aqui meu pé. Quando eu digo instintivo, eu digo que é algo que vem lá da época das cavernas. Na época em que o homem, ele era o caçador ali. A mulher ficava cuidando da família e o homem, ele tinha que caçar, ele tinha que buscar abrigo, buscar segurança. Então, esse instinto de provedor que existia ali na pré-história, o homem, ele trouxe com a evolução, é como se tivesse tatuado no cérebro dele essa memória primitiva, essa memória de homem sendo o provedor da família. E o que é ser provedor? O homem que é o provedor é aquele homem que disponibiliza conforto, segurança, proteção, tudo que uma família precisa. E o homem, ele gosta de ser reconhecido por isso. E aí você fala, ah, Carol, mas o meu marido não é assim. Todos os homens têm isso. Eles podem não falar, mas todo homem, ele gosta de ser reconhecido por ser o provedor da família. E ele quer ser esse provedor. É instintivo, é maior que ele quando a gente fala de instinto. Então, quando eu falo em servir o marido, eu estou falando de reconhecer o seu marido da maneira que ele gosta de ser reconhecido. Não é da maneira que você acha que ele merece. É da maneira que ele gosta de ser reconhecido. Por exemplo, se ele fala assim pra você, ai, faz uma massagem nas minhas costas. Você pode fazer uma massagem nas minhas costas? É o jeito que ele achou ali de ser reconhecido. Agora, se você é daquelas mulheres que falam, eu vou ficar ali, né, tô cansada, vou ficar passando a mão nele, não vou fazer isso não sei o que, não vou me humilhar desse jeito. Na verdade, o que você tá fazendo é mostrando para esse homem que dentro da casa dele, ele não consegue suprir essa necessidade, esse desejo dele de ser valorizado. É isso que você tá mostrando para esse homem. E aí, se esse homem, ele tá, por exemplo, num ambiente de trabalho, que ele tá pondo a mão nas costas, porque você não fez a massagem lá nas costas dele. E aí, vem uma mulher e fala assim pra ele, viu, você tá com dor? Você quer que eu faça uma massagenzinha aqui pra você? Onde que esse homem vai estar com esse instinto de valorização sendo suprido? Tudo bem, a gente sabe que tem a questão de, mas aí ele é cafajeste e tal. Tudo bem, mas isso eu tô falando de instinto. Agora eu tô falando de algo que ultrapassa a questão de consciência. Eu tô falando de algo instintivo. Todos nós temos, né? A mulher, o principal instinto da mulher é de cuidar. E o do homem? O homem é esse, é de ser valorizado, é de proteger, é de ter esse instinto protetor. Então, é algo que se a gente não faz dentro do casamento, e se a gente não tem esse entendimento que eu tô passando aqui pra vocês, que eu tô ensinando, você não dá a devida importância. Então, entenda, servir o seu marido não é se humilhar. Servir o seu marido é fazer com que você crie mais uma estratégia para conseguir salvar o seu casamento, para ajudar a recuperar o seu casamento. Entende? Faz sentido?
E aí, outra coisa. Por que é importante você usar essas 3 estratégias aqui que eu tô ensinando pra vocês? Porque quando você usa essas estratégias, você cria... Na hora, você pode até achar, tô me humilhando, mas na verdade não. Sabe o que você faz? Você começa a evitar brigas desnecessárias. A hora que você, por exemplo, expõe um erro seu ali, quando você mostra, você sabe que você não é 100% culpada, né? Ali no casamento a gente tem meio a meio de culpa. Mas quando você mostra pra ele que você tá mostrando, que você tá expondo os seus erros, você começa a evitar briga. Você para de evitar briga. Porque é como se fosse aquele danado daquele orgulho, sabe? A pessoa tá ali orgulhosa, ela não quer assumir que errou. Só que aí na hora que ela fala, não, eu errei, aí fala, putz, agora ela falou, agora a gente pode conversar. Então você acaba evitando brigas, você acaba construindo pontes entre vocês. Vocês aumentam a conexão entre vocês, aumenta a cumplicidade entre vocês, tá? Então é isso que uma dessas estratégias aí que eu ensinei faz. A outra coisa que acontece é que você começa a resolver problemas que antes pareciam impossíveis. Quando, por exemplo, você não fica aí só nessa de, ele me ofendeu, eu vou revidar. Eu ofendi, ele revida. Ele revida, entende? Você sai desse círculo aí e você começa a tratar os problemas. Você começa a criar planos e estratégias para resolver de uma vez por todas. Então você começa a resolver coisas que pareciam impossíveis de resolver. Quando você para de revidar ali na hora. Quando você deixa para resolver, não publicamente, quando o problema foi lançado ali. Mas quando você tá com ele. Quando estão apenas os dois, tá? Isso é importante também. Então, entenda, isso não é ser humilhada, isso é agir estrategicamente, certo? E aí, por exemplo, quando a gente pensa, né, em expor erros, olha só que engraçado, é algo que realmente eu posso dizer que salva casamentos, porque eu tenho uma aluna do Elo no Lar, eu não vou expor o nome por ética, mas a gente tava com um problema muito grande com relação à sogra dela. Tinha uma certa implicância, assim, da parte dela. Tudo bem, era uma implicância que ela não era infundada, sabe? Minha sogra só me falou isso. Não, foi algo muito grave. Teve uma participação da sogra numa traição, então foi algo muito grave mesmo. Só que foi algo que aconteceu há muito tempo, só que foi algo que ela não conseguiu engolir, entre aspas, ela não perdoou, né? Porque a gente trabalha muito perdão no Elo no Lar. E ela não conseguiu perdoar a sogra dela. E ela ficou aí com essa memória ferida. E o que essa memória ferida trouxe pra ela? Trouxe um sentimento de que tudo que a sogra fazia era como se fosse pra prejudicar ela de alguma maneira. Então, e eram as coisas que, assim, eu olhando de fora, eu conseguia claramente ver que não tinha nada demais, que era totalmente infundado. Era infundado naquele contexto, né? Há uns anos atrás tinha o fundamento, só que como ela não conseguiu trabalhar essa situação lá atrás, como ela não conseguiu resolver isso lá atrás, ela estava trazendo e arrastando para todas as atitudes da sogra, para todas as ações. E na hora que a gente começou a trabalhar isso e ela começou a expor para o marido dela esses erros do tipo, olha, realmente eu vi que eu tô implicando com a tua mãe. Eu vi que realmente isso, eu não tinha por que acusá-la dessa forma. A hora que ela fez isso, ele começou a admitir. Olha que engraçado. Só na hora que ela fez isso que ele admitiu. Ele falou, não, mas você tem razão. A minha mãe, às vezes, ela age assim, assim, assado. A minha mãe... Você entende? Olha como essa estratégia, ela é poderosa. Só que a gente tem que ter ali o pinguinho de humildade, botar o orgulho no bolso e entender que isso não é se humilhar. Entende? O que a Bíblia fala dos humilhados? Os humilhados serão exaltados. Então, a partir do momento em que você faz algo que, na verdade, você tá achando que é se humilhar, você não tá se humilhando. Você tá se colocando acima.
Você tá se colocando num nível de sabedoria para conseguir resolver a situação. Entende? Então, isso é algo que vocês podem levar para a vida. A gente já tem comprovação que funciona. Então, é só aplicar, tá? E aí, você pode falar para mim, Carol, então, quando é melhor usar essa estratégia aí de expor os erros? Quando é melhor usar essa estratégia, principalmente, de não revidar? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo controlar impulso, por exemplo. Ele me ofendeu, eu quero revidar. Não tem o que fazer, eu não consigo me segurar. Então, vou explicar uma coisa aqui pra vocês. Todas as nossas ações, elas não são só ações. Antes delas serem ações, acontece uma série de coisas dentro da gente para ter aquela determinada ação. E isso explica porque várias pessoas têm diferentes reações ao mesmo tipo de exposição. O que acontece? Quando você tem ali uma ação acontecendo, antes dela se tornar uma ação, ela é um sentimento só. Então, é um sentimento que se torna uma ação, uma reação ocasionada naquele sentimento. Só que antes de ser um sentimento, esse sentimento ele é um pensamento. Então, você pensa alguma coisa, você sente algo do que você pensou e aí sim você reage. Então, entenda, esse seu impulso você só vai conseguir controlar no momento em que você mudar o pensamento. Então, quando você estiver numa situação dessa, numa situação em que você se sinta confrontada, se sinta ofendida pelo seu marido, o que você precisa fazer é mudar o seu ambiente. E não é só falar assim, não vou pensar nisso, não vou pensar... Não adianta. Você tem que substituir. Então, por exemplo, tá num lugar público aí com o marido te ofendeu, abre o seu celular, sabe? Põe alguma coisa engraçada, levanta, vai ao banheiro. Você tem que mudar o ambiente, mudar o pensamento, entende? Quando você começa a fazer isso, é muito mais fácil controlar os impulsos. E o momento certo de você fazer... Então, teve esse momento de controlar o impulso. Controlou o impulso? Ok. Você tem que sair desse estado de raiva. Entende? Porque se você não sai desse estado de raiva, vocês começam a brigar ali mesmo. E aí o negócio já tá, né? O que já tava feio fica mais feio ainda. Então, uma vez que você conseguiu controlar esse impulso, o seu segundo passo é deixar você não estar mais dominada pela raiva e aí sim falar. Então, o momento de falar é quando a raiva passa e antes de esquecer. Porque também não adianta deixar e falar, passou, deixa pra lá. Aí depois vai ter, né? Vai ter outro final de semana, vai ter outro aniversário, e aí ele vai fazer a mesma coisa, e o problema sempre se repete e você não resolve. Então, o momento ideal é esse. Quando passou, deixou ele constrangido aquele tempo ali que ele fez essa piadinha besta na frente de todo mundo. E antes de esquecer, é nesse momento que o seu plano estratégico para conversar com ele tem que existir, certo? Esse é o momento ideal, tá bom? Então, quais foram as 3 estratégias aí que eu falei para vocês? Foi expor os erros. Primeira estratégia, então assumir a responsabilidade aí da sua parte, da sua parcela, do seu 50%. Segundo, não revidar. E aí já ensinei aqui vocês algumas técnicas para controlar esse impulso de não revidar e também não deixar cair no esquecimento para acontecer de novo, porque a gente não quer mais ser humilhada, então a gente precisa resolver. E o terceiro é servir o marido. É entender que não é só de responsabilidades que o casamento vive. O casamento vive de reconhecimentos, né? Ele vive desses pequenos momentos, tá bom? E eu quero propor um desafio para vocês. Quero que vocês apliquem essa dica que eu dei. Quero que vocês apliquem essa estratégia quando acontecer com vocês, de por algum motivo vocês serem ofendidas ali na frente das pessoas. Então não é para revidar, mas é para criar um plano e falar com ele para resolver.
E aí vocês depois colocam aqui pra mim nos comentários, escreve aí pra mim, né? Hashtag vou no banheiro salvar meu casamento. Que é pra realmente sair, levantar, ir pro banheiro, mudar o estado, controlar esse impulso pra conseguir resolver no momento que tem que resolver. Certo? Então, se você quer recuperar o seu casamento, mesmo que esteja à beira do divórcio, aplique essas 3 estratégias aqui que eu ensinei e a gente se vê na próxima live, tá bom? Tchau, tchau!